Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo, eu sou a Gabi Xavier e depois de assistir Stranger Things, terminar o segundo volume até o episódio 9, enorme episódio 9, eu fiquei pensando sobre algo que aconteceu e eu quero comentar neste vídeo, portanto com spoilers do final da quarta temporada de Stranger Things. Avisados, eu quero falar sobre a quase morte da Max e o que a gente pode esperar sobre ela na quinta e última temporada. Para começar, vamos entender o que aconteceu. A Max estava sendo atacada pelo Vecna, ela se colocou como uma isca, esperando que no momento em que ela começasse a flutuar, o Lucas ia colocar a sua música, Kate Bush, pronto. Só que a gente sabe que a fita foi quebrada, que aconteceu todo um caos e loucura com o Lucas e ela não conseguiu ser tirada daquele transe. Sorte que a Eleven estava lá, mas não conseguiu ajudar, impedir que ela fosse, no começo ou quase completamente, sugada pelo Vecna. E aí que a gente tá, sugada, por que eu usei essa palavra? Porque eu acho que isso é fundamental pra gente entender e até teorizar o que vai acontecer com a Max. Toda hora durante essa temporada, o Brenner, o próprio Vecna, ele falava que as suas vítimas elas eram incorporadas, elas viviam na sua mente. Ele pegava sua força, habilidade, memórias, existências, ele estava com todos eles dentro de si. Isso é algo que pra mim me lembra muito a forma de atuar do personagem que fez, deu muita referência também ao Vecna, que foi o Fred Krueger, que quando ele matava, ele absorvia as capacidades, habilidades também e memórias das suas vítimas. Me parece algo bem semelhante. E por isso, e se ele conseguiu 50, 60, 70% de essência da Max, porque ele conseguiu absorvê-la até um grande ponto, então dá pra gente supor que a Max estaria de alguma maneira dentro da mente do Vecna. A Max não foi completamente morta, sugada, ela ainda conseguia, inclusive, no mundo real, falar com o Lucas, mas sem enxergar, sem qualquer consciência do seu redor. Ela estava praticamente morrendo, mas acredito que também por causa dos danos físicos. Ela tinha braços, pernas quebrados, ela tinha começado a sangrar, não sei se produziu alguma hemorragia, inclusive, dentro do seu corpo, ou se ela perdeu muito sangue, que é o que geralmente acontecia com as vítimas do Vecna. Então ela já tinha danos físicos. Imagine ainda perdendo a sua essência, as suas memórias, que é justamente o que o Vecna parecia pegar, atacar, manipular, e é também o que a Eleven utilizava para achar as pessoas, para entrar na cabeça das pessoas. E é o que parece no fim que sumiu da cabeça da Max. A Max, ela tinha morrido, o seu corpo realmente faleceu, o seu coração parou por pelo menos 1 minuto, e depois o que parece é que a Eleven tentou acessar essas memórias da Max. E depois que ela tenta acessar, em seguida a gente tem um corte. O que esse corte pode simbolizar? Que a Eleven conseguiu trazer a Max de volta. E recentemente eu coloquei uma teoria sobre isso nas redes sociais, mas eu queria elaborar um pouquinho melhor pra vocês. Já não tivemos uma comprovação mais recente de que Eleven é o contrário do Vecna? Por exemplo, para ativar os seus poderes no máximo, ela pensa em amor e felicidade, ele pensa em ódio e rancor? Ambos têm a habilidade de acessar pessoas através de memórias e já ficou estabelecido neste universo que memórias, que a nossa mente é algo extremamente importante, tanto em relação aos poderes deles, quanto à formação de cada indivíduo. Então pensa comigo, se o Vecna, o 001, consegue infligir danos fatais às pessoas, extraindo memórias delas, extraindo o que elas são, a sua essência, a sua existência, por que Eleven não conseguiria fazer o contrário? Não exatamente devolver a vida, porque isso combinamos aqui que foi realmente forçado, mas fazer o caminho contrário, reinserindo essas memórias, portanto essa essência, ou quem sabe, numa forma mais abstrata, um sopro de vida. E é exatamente isso que eu acho que a Eleven fez com a Max. Reparando depois, a cronologia foi a seguinte: Max morreu, Eleven não aceitou, Eleven encostou na Max e ela começou a vivenciar dentro da sua mente memórias, mas unicamente memórias que a Max tinha com ela, ou seja, memórias compartilhadas entre as duas. Seja isso uma demonstração de que ela conseguiu reativar ou devolver um pouco desse sopro de vida e essência da Max para o seu corpo, isso ou esse depósito, compartilhamento de memórias deu uma reativada física mesmo, como um choque? Não sei, mas pra mim o segredo tá em exatamente a Eleven ter um poder ou habilidades exatamente contrárias de forma positiva ao que o Vecna tem de negativo. E claro, lembrando que seja lá o que for que ela tenha de habilidades, tudo isso está em desenvolvimento, tudo isso foi um teste e uma forçação de roteiro, com certeza, mas é por aí que eu consegui entender. Ou a Eleven tem mesmo desfibriladores nas suas mãozinhas, ela deu um choque, o coração voltou a bater e de qualquer forma a essência completa ou quase completa da Max está lá na cabeça do Vecna. Mas a partir do momento em que ela trouxe, eu acho que ela realmente trouxe um corpo vazio.
Acredito, inclusive, que aquelas últimas memórias que a Max teve, ou a última parte da sua essência que ficou ainda viva quando ela estava cega no mundo real, talvez isso tenha sido perdido para sempre. Mas aí que vem a teoria. A Max, que hoje está em coma, sem nada na sua mente, nada da sua existência ainda naquele corpo vazio, entretanto é um corpo vazio e preservado, e isso é excelente para a gente poder pensar que ela pode voltar. Se as pessoas vítimas do Vecna estão dentro da sua cabeça, eu não acho que a Chrissy, que qualquer outro que foi atacado desde a primeira temporada pode retornar, porque os corpos estão ali podres, às vezes grudados na casa do Vecna. Não existe mais forma deles voltarem, exceto como talvez zumbis. Já a Max tem o seu corpo preservado, ainda batendo mesmo que um invólucro sem nada, nenhuma essência. Na participação em um podcast, inclusive, recentemente, um dos criadores falou que Max, sim, teve uma morte cerebral. Ele usou esse termo para dizer que ela morreu, mas inseriu a informação, morte cerebral. O resto tá funcionando. E, de novo, para mim, memórias, aquilo que tá dentro do cérebro dela agora parado, tudo isso é uma premissa importantíssima sobre o Vecna, sobre Eleven e talvez sobre o destino da Max na próxima temporada. Então imaginem se durante toda essa temporada ela passa em coma, mas o Vecna ele é derrotado. Será que não existe uma forma disso voltar para a cabeça da Max? Eu não sei. Se isso acontecesse, que é o que eu mais acredito e teorizo que vai acontecer com a Max, eu acho que ou isso vai acontecer de maneira automática, o Vecna morre e essa memória retorna para a Max, ou a Eleven será uma portadora, um fio condutor para ajudar nessa transição, para conseguir passar para a Max de volta, o que de repente ela vai sugar do Vecna no momento de derrotá-lo. Então pode ser que ela de novo seja responsável para devolver para Max essas lembranças, sua essência, sua vida. Só queria chamar atenção para duas coisas muito importantes. Depois que a gente vê esse rolo de filme de memórias passando, existe um mini corte temporal em que a Eleven já chega em Hawkins e parece não saber ou finge não saber o que aconteceu com a Max. Será que ela tem ciência de que conseguiu de certa forma salvar a menina? Será que tá escondendo alguma coisa a mais que ela viu? Outro detalhe que pode ser uma dica dos próprios criadores pra gente. Tinham algumas falas interessantes finalizando as memórias das meninas. Essa me chamou a atenção. Contra as regras? Fazemos nossas próprias regras. Talvez seja exatamente isso. Estão criando uma regra que eu, nem você, ninguém consegue imaginar e na quinta temporada a gente descobre. Eu acredito que a Max vai viver, talvez com sequelas, talvez não voltando a ser 100% ela, mas voltando à vida sim, porque senão não faria sentido preservá-la. Trazer esse negócio dela estar morta, dela voltar à vida para depois nada acontecer. Por isso eu acredito sim que ela vai voltar, mas talvez só no finalzinho da última temporada, depois que eles derrotarem o Vecna, e aí quem sabe outras pessoas morram de vez no meio desse caminho. Há quem possa acreditar, entretanto, que a Max seja usada na quinta temporada como um fantoche. Já que ela foi extraída pelo Vecna e agora é um corpo vazio, será que ele não tem poder lá do mundo invertido de utilizá-la como um peão infiltrada no meio dos amigos, sendo que a mente dela está sendo 100% controlada? Olha, pode ser que sim, ele conseguiria fingir ser a Max uma vez que ele acessa as suas memórias, mas apesar do acesso à mente da menina no seu próprio corpo, né, na sua própria mente como Vecna, isso seria quase um controle de zumbi. E mais uma vez, esse poder e essa premissa não foi inserida na história. Pode acontecer, mas vai ser tirado meio que do nada. Mais plausível que isso, eu ainda acredito que seja, por exemplo, ele controlar alguém como o Will, que depois que foi atacado e ficou um grande tempo no mundo invertido, agora sabemos que com certeza com interferência direta do Vecna, ele ainda tem uma ligação com o próprio vilão, com o mundo invertido, quem sabe tendo um pouco daquelas partículas pretas suspensas dentro do seu corpo. Faria mais sentido essa teoria de controle com o Will, infelizmente para ele de novo, do que com o corpo vazio da Max, mas é assim que eu penso, e sobre o Will a gente pode falar em outro vídeo. Por enquanto a gente só teve, na minha opinião, uma morte certa na quarta temporada e a Max está em stand-by, sofrida, vazia, mas vivendo de alguma maneira dentro do Vecna, e a partir do momento que o seu corpo tá lá e a sua mente tá dentro do vilão, ela pode retornar, e é nisso que eu aposto. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a Max na quinta temporada, e se vocês conseguem me explicar como que a Eleven trouxe de volta ela à vida. Será que a Eleven tinha um pouquinho de memória que ela passeou ali da Max dentro dela mesma, e aí ela conseguiu depositar ou trazer um pouco disso o suficiente para Max voltar à vida? Ou simplesmente faz parte dos seus poderes, ou o roteiro quis assim e assim foi? Se quiserem assistir mais vídeos como esse, eu
Eu faço conteúdos de Stranger Things também nas redes sociais, tanto da Sala do Tempo quanto na minha. E continuem aqui no canal para acompanhar mais vídeos de séries, games e filmes também. Espero vocês. Tchau!